Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo a pensar. Então este é um vídeo também especial, uma vez que vamos falar aqui de algumas das coisas sobre a qual eu tenho feito vários vídeos durante as últimas semanas ou meses, e também porque é uma melhoria de um webinar que eu fiz em direto para o portal dos formadores, o Format, portanto, em que eu fiz esta mesma apresentação em direto, mas como era em direto, havia situações em que eu não podia mostrar em termos de utilização ao vivo das plataformas, e então eu decidi fazer um vídeo e depois editá-lo de forma a que fosse mais interessante ver as funcionalidades que eu falo, em vez de serem imagens estáticas, ser mesmo com utilização em direto. Eu cortei aqui algumas coisas, acrescentei algumas coisas, principalmente fiz uma alteração que apercebi-me no final que foi mais ou menos um erro. Eu tentei, para ser justo, não falar de funcionalidades extra que as ferramentas podiam ter, no entanto eu acabei por ser injusto para aquelas ferramentas em que era uma mais-valia ter essa possibilidade, ok? Então vai haver essa pequena diferença que vou falar mais em relação às extensões que podemos acrescentar a cada uma destas ferramentas, ok? Bom, então, eu começo por falar o que é um LMS. Portanto, se quiserem ver com mais detalhe, ponham no pausa. Eu vou tentar ser mais rápido do que o que está aqui. Basicamente, normalmente é uma plataforma online que permite aos professores, de alguma forma, comunicar e interagir com os alunos, em termos de comunicação mesmo escrita, ou verbal, visual, mas também para os alunos nos enviarem e realizarem algumas atividades. Estas plataformas podem ser usadas em vários contextos, não apenas à distância, mas também no ensino misto, no e-learning, portanto, em que há uma componente presencial e uma componente à distância, e também podem ser usados numa componente totalmente presencial, como eu tenho feito nos últimos 15 anos. Mais coisa, menos coisa. Bom, então, antes de falarmos das diferenças, vamos falar daquilo que os une. Na verdade, é como a música, mas ao contrário, é mais aquilo que os separa do que aquilo que os une. Então o que é que os une? Eu coloquei isto aqui propositadamente porque no início da pandemia, quando algumas escolas começaram a decidir usar uma plataforma ou outra, usavam critérios muito estranhos para decidir uma em relação à outra, que só mostrava que não conheciam nenhuma das plataformas. Por exemplo, nós deixámos de usar o Moodle porque o Classroom tem uma app. Portanto, todos têm uma app. Ou quem dissesse, nós vamos escolher o Classroom em vez do Teams porque o Classroom é grátis, portanto são todos grátis, ok? São todos grátis, pelo menos para escolas públicas, todos possuem uma app, todos são intuitivos, obviamente que há diferenças entre eles, não é? Mas todos eles têm uma utilização intuitiva para os professores e para os alunos. Basicamente são praticamente igualmente fáceis do ponto de vista do aluno. E todos têm um interface web, portanto podem ser usados em qualquer browser, em qualquer computador. Agora, falando então de algumas das diferenças, vamos começar aqui com algumas características gerais. Eu vou tentar também ser rápido nisto, mais uma vez, podem pôr no pause para ver com mais detalhe. Mas, portanto, temos aqui os anos de lançamento de cada um. O Moodle é o mais antigo, o Classroom que surgiu em 2001, o Classroom em 2014, o Teams em 2016 para o mercado empresarial e adaptou-se para as escolas em 2017, no ano seguinte. O Moodle é software livre, portanto, se eu faço o download do Moodle e tenho a minha instalação do Moodle, eu posso dizer que é o meu Moodle, a minha plataforma Moodle. O Classroom e o Teams são proprietários das suas empresas. O nome não engana. Google Classroom e Microsoft Teams. O Moodle foi desenvolvido a partir de uma pedagogia socioconstrutivista, basicamente fazer com que os alunos aprendam em conjunto, não apenas aprender em conjunto, mas aprenderem uns com os outros. Então há uma série de atividades que se foca muito nesse trabalho colaborativo e aprendizagem colaborativa. O Classroom está ali um espaço em branco de propósito. Eu disse na apresentação original, com alguma piada acho eu, que a ideia da Google é sempre a mesma. Nós vamos entrar neste mercado para arrebentar com os outros todos. E provavelmente foi essa a ideia também quando entraram neste mercado dos LMS. Inicialmente, na verdade, desde 2014 até hoje, a plataforma não evoluiu assim muito, as ferramentas à volta dela é que evoluíram. O Microsoft Teams foi apresentado inicialmente como uma alternativa a ferramentas como o Slack para trabalho de equipa e comunicação dentro de equipas, dentro de uma empresa. Portanto, foi essa a forma como surgiu. Portanto, o Moodle
tentou fazer concorrência a alguns LMS pagos usados na altura em universidades, como o Blackboard, por exemplo, ou o WebCT. O Classroom, portanto, claramente tentou pegar naquele mercado dos LMS grátis, ok? Portanto, talvez não tentassem concorrer com as grandes empresas que já estavam fixadas nas universidades, mas concorrer com outras ferramentas como o Schoology, o Edmodo, e em parte o Moodle também. Aqui, em relação aos espaços virtuais, é o nome que damos a cada espaço virtual. Portanto, no Moodle falamos de disciplinas Moodle, no Classroom são as turmas e no Teams são as equipas. Portanto, se eu usar um nome ou outro, portanto, é por causa disto. É a mesma nomenclatura que cada um tem. Agora, assim a última parte mais teórica. Quem é que pode aceder a estes LMS? Portanto, em relação ao Moodle, qualquer utilizador pode usar o Moodle, desde que tenha uma conta de utilizador na plataforma. Essas contas podem ser criadas pela própria escola e os alunos nem sequer precisam ter um e-mail. No entanto, mesmo se os alunos tiverem e-mail, podem criar o seu próprio registro. Portanto, depende da administração. O Classroom apenas pode ser usado por utilizadores que tenham uma conta da Google, ou seja, uma conta ou Gmail ou uma conta de e-mail institucional ligada à Google Suite. Por exemplo, na minha escola, silvschul.com está ligado à Google Suite. silvschul.com acaba por ser um domínio associado à Google também, portanto, posso usar nesse caso. O Teams, para utilizadores com conta Microsoft 365, anteriormente conhecida como Office 365. Aqui não é qualquer utilizador que pode usar o Teams, são basicamente os utilizadores das instituições que têm o seu domínio associado à ferramenta. O Moodle pode ser totalmente personalizado pela instituição, desde o aspecto gráfico às funcionalidades que tem e à utilidade que aquilo pode ter, portanto, pode variar entre empresas, entre instituições de ensino. O Classroom, portanto, é igual para toda a gente, é exatamente a mesma plataforma e existem pequenas diferenças entre o Classroom usado por um professor que tem uma conta Gmail e um professor que tem uma conta G Suite. O Teams, basicamente existem duas diferenças entre a versão empresarial e a versão de educação. Há escolas, curiosamente, eu conheço algumas escolas privadas que usam o Teams na versão empresarial e aquelas funcionalidades que eu vou falar aqui, grande parte delas não existe nessa versão, uma vez que são exclusivas da versão educação. O Moodle tem de ser instalado num servidor próprio, que pode estar dentro de uma escola, de um agrupamento de escolas, ou pode ser contratado um alojamento externo. Portanto, as escolas têm algures alojado a sua página de internet, o Moodle funciona exatamente da mesma maneira. O Classroom e o Teams não precisam de nenhum recursos materiais necessários, portanto, a Google e a Microsoft tratam do alojamento da sua própria plataforma, como é normal. Agora, como é que se acede a estes LMS? Portanto, o acesso ao Moodle é feito através do endereço próprio da escola. Por exemplo, podia ser moodle.escola.pt ou escola.pt/Moodle. Portanto, cada escola irá ter o seu próprio endereço e, portanto, todos os utilizadores de cada escola utilizam uma plataforma diferente. O Classroom, todo o mundo utiliza exatamente o mesmo endereço para aceder à mesma plataforma, uma vez que a plataforma é a mesma para toda a gente. Portanto, o endereço classroom.google.com. O Teams é como o Classroom, neste caso, teams.microsoft.com é o endereço que permite a toda a gente, alunos e professores de todas as escolas, de todo o mundo, aceder à plataforma. Eu temos aqui umas imagens do ecrã de login. Reparem ali no ecrã, na parte do login do Moodle, também há a possibilidade dos alunos criarem não apenas a sua conta, mas criarem uma conta automaticamente a partir de uma conta Google ou Microsoft que já exista. Ou seja, escolas que têm G Suite ou Office 365, os alunos e professores podem usar exatamente o mesmo utilizador e com um clique entram na plataforma sem necessidade de nenhum registro, uma vez que o utilizador já está validado. Então agora vamos começar a mostrar algumas coisas em termos práticos das plataformas. Então vamos começar por ver como é que podemos aceder ao ambiente de trabalho de uma disciplina Moodle. Neste caso, esta é a plataforma da minha escola, ok? Outras plataformas podem ter temas diferentes, portanto, o aspecto gráfico totalmente diferente, podem ter uma versão diferente. No entanto,
há sempre muitas coisas idênticas dentro das várias plataformas Moodle. Na verdade, as funcionalidades acabam por ser as mesmas. Eu também vou mostrar como é que se acede do ponto de vista de aluno e professor e o que é que o professor tem de diferente logo à primeira vista. Então, aqui, após fazer o login aqui na página da minha escola, na página Moodle da minha escola, há aqui uma lista das disciplinas que temos. Por exemplo, se eu aceder a esta disciplina, eu vou parar ao interior da disciplina, portanto depois tenho aqui uns separadores, já vamos ver com mais detalhe. E agora, isto para o aluno e para o professor é igual até aqui. A diferença entre professor e aluno é que o professor tem sempre uma opção que permite aceder às configurações da disciplina e ativar o modo de edição que permite criar algo mais, portanto, criar recursos, criar atividades. Ainda em relação aqui ao ambiente de trabalho da disciplina, portanto, depois uma disciplina divide-se em, pode-se dividir em tópicos ou em semanas, no Moodle é possível definir isso, é possível instalar funcionalidades extra que definem de que forma é que queremos apresentar os conteúdos. Por exemplo, esta é uma que eu instalei em que apresenta através de uma espécie de separadores. Eu tenho aqui outras disciplinas só para verem a diferença. Este é um tipo normal, é por tópicos, portanto, uns por cima dos outros, tema 1, tema 2 e por aí adiante. Aqui um tipo de separadores diferente, outro tipo de separadores ligeiramente diferente, que basicamente muda o aspecto, em que os alunos clicam e depois podem ver os vários conteúdos. É possível instalar outras coisas que eu não tenho aqui para vos mostrar, em que a disciplina vai funcionar como uma espécie de uma rede social mais baseada em texto e não tanto em conteúdos. É possível colocar isto como se fosse um mural cheio de retângulozinhos em cada retângulo, tipo uma parede de tijolos, um pouquinho como o Padlet, para quem conhece. Então, há 1001 maneiras de apresentar as disciplinas Moodle e os conteúdos. Em relação ao Classroom, após os utilizadores fazerem o seu login, seja aluno, seja professor, irá aparecer aqui uma série de quadradinhos com as várias turmas em que participamos. Neste caso, é o meu de professor, mas o de aluno é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu clicar aqui em TIC 7º ano, eu entro dentro da minha disciplina de TIC 7º ano e depois aqui tenho uma série de separadores em que, na verdade, o que interessa mais é os trabalhos da turma, que é onde os alunos onde os professores irão colocar os materiais e onde os alunos os poderão ver. A diferença de professor e aluno começa aqui, em que o professor tem uma opção de criar algo e os alunos, aqui em vez de criar, têm uma opção para ver os seus trabalhos, para ver o resumo dos seus trabalhos entregues. No caso do Classroom, temos apenas a possibilidade de disponibilizar por tópicos, como uma das formas disponíveis no Moodle, só que aqui só temos esta hipótese. Portanto, não temos nada mais além disto. É a única coisa que conseguimos fazer é apresentá-los desta forma. Já agora, em termos de cores, isto também é sempre igual. Ou é branco e azul, é o melhor que conseguimos fazer a mudar a cor. Branco e azul, branco e preto, branco e cinzento, branco e verde, branco e cor laranja, branco e verde. Nós decidimos isso. De resto, não há nada que possa ser aqui mudado, a não ser a ordem em que os tópicos aparecem. Em relação ao Teams, aqui a parte inicial é um pouquinho diferente de aluno e professor. Portanto, neste caso, o que estão a ver é como se eu fosse um aluno. O aluno, quando faz o login, aparece aqui uma lista das suas equipas. Portanto, cada equipa pode ser uma disciplina. Neste caso, este aluno teria português 7º ano, TIC 7º ano, as outras são experiências. Mas pronto, vamos, por exemplo, entrar em TIC 7º ano. Após o aluno clicar na sua equipa, vai aceder ao ambiente de trabalho, em que tem aqui uma série de canais, uma série de canais diferentes de comunicação. Basicamente é para dividir a conversa por temas, pode ser usado assim. E depois tem aqui uma série de separadores onde vai aceder principalmente às suas tarefas. Em relação ao ponto de vista do professor, esta parte inicial é um pouquinho de nada diferente. Em relação ao professor, é um pouquinho de nada diferente. O professor não tem aqueles quadrados grandes com as equipas, é apresentado ao professor logo todas as equipas aqui nesta lista mais comprimida. E o professor pode, então, clicar na equipa respectiva e ver o seu conteúdo, por exemplo, ver aqui o canal geral de TIC 7º ano ou ver o canal geral de TIC 8º ano. Portanto, o professor tem esta vista um pouquinho diferente. De resto, aqui dentro é muito semelhante ao que os professores e os alunos
é semelhante ao que os alunos têm. No caso do professor, obviamente que tem a possibilidade de criar aqui algo nas tarefas. Depois aqui nas equipas, isto está dividido por canais, ok? Temos o canal geral e depois temos outros canais, que neste caso eu chamei-lhes canal 1, canal 2, canal 3. Alguns canais podem ser específicos para alguns alunos, ocultos para outros, e estes canais servem apenas para, basicamente, para comunicar, para escrever ou para colocar ficheiros específicos do canal. No entanto, se repararem que o separador geral, o canal geral, tem aqui em cima mais separadores que não é possível adicionar nos outros canais. Então, por exemplo, todas as tarefas terão de ficar obrigatoriamente aqui no geral. Então, falando agora dos diferentes recursos que podemos disponibilizar em cada uma destas plataformas, entenda-se como recursos material estático que os alunos podem consultar. Ficheiros, pastas com ficheiros, links de páginas de internet, vídeos, por exemplo, tudo isso que é estático apenas para consumo do aluno, em que o aluno não tem, na verdade, de interagir e fazer algo com esse recurso. Então, vamos começar pelo Moodle. Aqui no caso do Moodle, quando o professor adiciona uma atividade ao recurso, tem aqui uma lista dos recursos disponíveis. Portanto, temos a possibilidade de adicionar ficheiros, adicionar o chamado livro. O livro acaba por ser uma série de páginas com capítulos criados diretamente aqui na plataforma, ok? Não são ficheiros, é algo criado diretamente no Moodle. Página é semelhante ao livro, mas em vez de ter várias páginas, é uma única página. Nestas páginas, tanto na página como no livro, podemos colocar texto, som, vídeo, imagens, portanto, acaba por ser um PDF mais multimédia, chamemos-lhe assim. Depois, pasta. Pasta permite adicionar uma pasta e lá dentro pode ter ficheiros ou outras pastas, portanto, pode ser uma mistura de tudo. Separador. Um separador em vez de ter um link para o aluno clicar, é algo que o aluno pode ver logo imediatamente na disciplina. Eu já vou mostrar exemplos de cada um. O URL é um link para uma página de internet pura e simples. Agora vamos ver aqui alguns exemplos disto. Por exemplo, aqui há alguns exemplos de ficheiros. Se o professor adicionar um ficheiro, que pode ser adicionado simplesmente arrastando os ficheiros do nosso ambiente de trabalho aqui para o Moodle, ele assume logo o ícone do tipo de ficheiro. Portanto, se adicionarmos um ficheiro PDF, fica com este ícone, uma apresentação de PowerPoint fica com este. Neste caso, isto é mesmo o nome que eu dei, ok? Ele não põe o nome por defeito, ele usa o nome original do ficheiro. Portanto, temos aqui, como veem, vários tipos de ficheiros. Temos aqui o livro, vamos abri-lo só um pouquinho para vermos. Portanto, temos aqui o conteúdo, neste caso é só texto e links, e depois temos aqui o índice em que podemos mudar de página em página. Outro tipo de recursos, portanto a página não tem nada de especial, é a mesma coisa que o livro, só que não tem capítulos. Uma pasta, portanto temos aqui um exemplo de uma pasta que lá dentro temos vários ficheiros, e podíamos ter várias pastas, e o aluno e o professor podem, num clique, descarregar logo tudo de uma vez. O exemplo do separador, portanto, é como aqui, o próprio texto que aqui está acaba por ser um separador e que podemos incluir, por exemplo, uma imagem, pode ser uma imagem animada ou um vídeo, e fica disponível aqui juntamente com os outros recursos sem o aluno ter de clicar em nada. Portanto, o URL é um link em que o aluno clica e é aberta uma página numa nova janela ou na mesma janela, uma página para aquilo que o professor entendeu. Em relação ao Classroom, então o professor pode criar aquilo que se chama material, portanto é um recurso único. No entanto, dentro deste material, o professor pode colocar um ou vários anexos. Então, esses anexos, temos aqui um exemplo já disso, e nestes anexos o que é que o professor pode adicionar? Pode adicionar algo que esteja no Google Drive, que pode ser um documento ou um formulário, seja lá o que for que esteja no Google Drive, o professor pode colocá-lo a partir daqui, com a integração que existe, um link para uma página de internet, um ficheiro ou um vídeo do YouTube. Depois, como é que os alunos vão ver isto? Se os alunos clicarem no material, conseguem ver o que é que lá está dentro. Portanto, isto é apresentado de uma maneira muito simpática. Por exemplo, neste caso, isto é uma página de internet em que mostra logo uma miniatura da própria página.
temos aqui um vídeo do YouTube em que mostra a miniatura do vídeo. Se for em ficheiros, ele mostra sempre o conteúdo, uma miniatura do que está lá dentro. Portanto, quer seja uma imagem, um PDF, um vídeo ou um documento do Word, o aluno consegue logo perceber mais ou menos que tipo de conteúdo é que vai encontrar dentro desse ficheiro. No Teams, a verdade é que os recursos são um pouquinho mais limitados e a forma como os apresentamos também. Então, o que é que o professor pode colocar para os alunos? Aqui há um separador de ficheiros em que o professor pode criar novas pastas, novos documentos do Office Online, ok? Ou pode carregar documentos que tenha no computador, qualquer tipo de documento, PDF, um vídeo, qualquer coisa. Portanto, e ele é apresentado aqui nesta forma de ficheiros e pastas em que o aluno poderá navegar e consultar e descarregar esses materiais. Se o professor quiser disponibilizar, por exemplo, um link para uma página de internet, terá de fazê-lo aqui nas publicações. Portanto, como se fosse uma mensagem, visitem esta página. Mas como isto vai funcionar, como vão ver mais à frente, como uma espécie de uma rede social, esse post poderá ir baixando, apesar de podermos fixar um desses comentários lá em cima. Ok? Para ser justo com o Teams, apesar do Teams em si ter uma série de recursos muito fracos para disponibilizar aos alunos, há uma funcionalidade que são os blocos de notas escolares, que a maior parte dos professores desconhece e não usa, mas que resolve este problema destas limitações. Com estes blocos de notas escolares, o professor tem um quadro branco ilimitado com as páginas que quiser, em que pode colocar vários tipos de recursos multimédia de uma forma mais interessante. Então, aqui apenas como exemplo, temos a possibilidade de adicionar um documento de texto que pode ser apresentado sobre a forma de ficheiro em que o aluno clica, ou podia ser diretamente mostrado o conteúdo desse ficheiro. Portanto, aqui temos um exemplo de um ficheiro, o ficheiro em si, e aqui também tem mais em baixo um exemplo de um questionário, de um formulário feito aqui também dentro do sistema, em que o aluno não tem de clicar para o abrir, ele já está aberto. Ok? Portanto, aqui em todo este espaço branco, o professor pode escrever o que quiser, onde quiser, e pode depois inserir também vídeos, imagens, portanto, apresentando aqui uma experiência mais rica para o aluno. Portanto, tudo isto está dividido aqui em vários blocos, ok? E nós podemos colocar algumas destas páginas específicas para os alunos verem, ou só para nós vermos, ou podemos dizer que um aluno em particular vai ter este conteúdo extra. Portanto, vale a pena investir em tempo aqui no bloco de notas escolares se utilizarem o Teams. Na verdade, tudo isto de que falámos não é super relevante, porque para disponibilizar recursos aos alunos existem N maneiras de o fazer, não precisamos de LMS. Podíamos colocar estes recursos no Facebook para os alunos verem, podíamos colocar numa página de internet, num blog, enviar por WhatsApp, portanto, nada de especial em relação a estes recursos estáticos. A grande vantagem dos LMS são as atividades que podem ser disponibilizadas aos alunos, e é isso que vamos ver agora. No caso do Moodle, as atividades que podemos usar, e aqui há que referir que o Moodle permite que o seu administrador instale várias atividades além das pré-definidas. Neste caso, aqui no nosso, há algumas atividades que foram ocultadas e outras que foram acrescentadas e que podem não existir no vosso. No entanto, todas elas podem ser acrescentadas em qualquer plataforma Moodle. Existem dezenas ou centenas de atividades diferentes que podem ser acrescentadas. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos delas. Por exemplo, assiduidade. Esta é uma atividade que foi instalada por nós, que permite registar a assiduidade dos alunos, quem é que esteve presente, quem é que não esteve, e também permite que os próprios alunos a assinalem. A base de dados é uma tabela que pode ser construída colaborativamente entre os alunos. Portanto, o professor define os campos, por exemplo, tipos de animais, nome, família, fotografia, e cada aluno pode ir inserindo os seus registros na base de dados. Portanto, mais uma vez, é o tal socioconstrutivismo a funcionar aqui nestas atividades. Portanto, temos aqui atividades, sala de chat,
para conversa em direto pública entre toda a turma. Um fórum, que é uma forma mais organizada de ter uma discussão e colocar as dúvidas, em que nós sabemos quem é que está a responder a quem. Acaba por ser uma ferramenta muito em desuso nos dias de hoje, uma vez que está a ser engolida pelos murais das redes sociais, mas se vocês utilizam murais de redes sociais, sabem que é impossível ter uma conversa organizada lá, e quando precisamos de alguma discussão que aconteceu há um mês atrás, boa sorte em encontrá-la. Depois, um glossário. Funciona como o nome próprio indica, um glossário, um dicionário, em que os alunos podem adicionar os seus próprios termos, ou pode ser o próprio professor a tomar essa iniciativa. Portanto, o inquérito é o equivalente a um formulário do Google ou da Microsoft, é mais fácil assim. Uma lição, esta é uma atividade interessante. É uma atividade que nós criamos conteúdo, texto, imagens, vídeos, seja lá o que for, e podemos criar várias páginas e nós criamos uma sequência de navegação que pode ter botões para os alunos decidirem o que é que querem ver a seguir, ou cada página pode acabar, por exemplo, com uma pergunta. Se os alunos acertarem, passam ao próximo capítulo. Se os alunos falharem, podem voltar até atrás para estudarem melhor aquilo. Portanto, é uma atividade bastante interessante. O questionário. O questionário é mais uma ferramenta que eu instalei porque gosto mais do que esta do inquérito, portanto, basicamente serve para fazer a mesma coisa. Sondagem é uma pergunta simples que podemos fazer aos alunos, uma pergunta de opinião, sem avaliação, uma coisa simples e rápida. Um teste online, que tem vários tipos de perguntas. Existem para aí 15 tipos de perguntas pré-definidos e existem mais tipos de perguntas que podem ser instalados à parte. Portanto, é um pacote muito completo com tipos de perguntas para todos os gostos. O trabalho, esta acaba por ser a atividade mais utilizada. É uma atividade na qual os alunos nos enviam algo, ou enviam um ficheiro, ou escrevem diretamente um texto na plataforma, e esta atividade é comum em todas estas plataformas, existe sempre algo deste género. O Wiki é a possibilidade dos alunos criarem colaborativamente um conjunto de páginas, como na Wikipédia. É como se fosse a Wikipédia da turma, em que os alunos podem editar esse wiki. Já agora, wiki, caso não saibam, significa em havaiano rápido. Portanto, Wikipédia, enciclopédia rápida. E o workshop, esta é uma atividade super interessante. É uma atividade na qual o professor propõe uma tarefa, o professor prepara uma grelha de avaliação e os alunos avaliam-se uns aos outros. O professor também pode participar na avaliação, mas a ideia é que os alunos se avaliem uns aos outros com base na grelha de avaliação que o professor preparou, com os critérios que o professor definiu. Por exemplo, critério A, fez, não fez, e os alunos têm acesso a trabalhos de outros colegas, que são distribuídos aleatoriamente, ou pode ser o professor a dizer quem é que avalia quem, e o Moodle automaticamente faz uma análise de quem é que está a ser demasiado simpático e quem é que não está a ser, e quem está a ser demasiado antipático para os colegas. Portanto, é feito ali um balanço das avaliações de vários alunos. Por exemplo, podemos ter um aluno em que o seu trabalho é avaliado por mais 3 colegas, ou 4, ou 5, ou 10, ou todos, o que o professor decidir. E assim, nós podemos ter uma turma gigante, por exemplo, já usei isto em MOOCs com milhares de pessoas, em que todos os alunos tiveram o seu trabalho avaliado por outros colegas. Se eu tivesse de avaliar aqueles 1000 trabalhos, dava um bocadinho de trabalho. Cada aluno avaliar 5 colegas, foi muito fácil. O aluno também pode fazer a sua própria autoavaliação, que vai contar para a comparação desta avaliação com as avaliações das outras pessoas. A classificação, neste caso, desta atividade em particular, é um balanceamento entre o seu trabalho como avaliado e o seu trabalho como avaliador. É uma atividade que vale a pena espreitar. Portanto, eu não vou mostrar exemplos destas atividades todas, porque senão estávamos aqui o dia todo. Vamos depois, mais à frente, ver um exemplo de uma ou duas. Então, vamos ver que atividades é que existem no Classroom. Portanto, o professor, ao clicar aqui em Criar, temos aqui as atividades. Então, temos 3 tipos de atividades diferentes. Temos o trabalho, é idêntico ao trabalho do Moodle, é algo em que o aluno vai enviar um ficheiro ou ficheiros ao professor, ou escrever diretamente um texto lá. O trabalho com questionário é o equivalente ao teste do Moodle, portanto é um trabalho que tem associado um questionário do
do Google, portanto um formulário com avaliação, em que também a nota é calculada automaticamente. E temos a pergunta, que é o equivalente ao que eu disse da sondagem do Moodle, que é uma pergunta simples que o aluno tem simplesmente de responder sim ou não, ou bom, muito bom, por exemplo, uma autoavaliação. Que nota mereces? 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa do género, com uma só pergunta. Portanto, estes são os 3 tipos de atividades que existem aqui no Classroom. Bom, aqui em relação ao Teams, o que é que temos acesso? Se formos aqui ao criar nas tarefas, conseguimos ver as atividades que existem. Então temos 2. Temos a tarefa, que é o equivalente ao trabalho que falámos das 2 anteriores, portanto os alunos enviam alguma coisa para o professor, e o questionário, que é um teste online, utilizando também, neste caso, os formulários da Microsoft. Portanto, são só estes 2 tipos de atividades que existem. Se quisermos fazer uma maior aproximação ao Classroom, que tem também aquela pergunta, tecnicamente nós podemos escrever aqui qualquer coisa, uma pergunta. Esta pergunta não é muito boa, mas pronto. Que horas são? Podemos publicar isto e podemos pegar numa publicação que está no mural daqui da nossa turma e podemos, aqui em mais ações, transformar esta pergunta numa pergunta tipo formulário. Portanto, em que depois temos aqui a possibilidade de criar as opções. Esta funcionalidade está muito escondida, mas está cá e temos de referi-la. Bom, então agora vamos aqui ver um exemplo de uma destas atividades. Vou usar o equivalente, portanto, tarefa ou trabalho, depende da plataforma, e desta vez vamos fazer ao contrário. Eu vou começar por mostrar no Teams e vou acabar no Moodle, já vão perceber porquê. Então, vamos aqui escolher criar tarefa e vamos ver o que é que o professor pode fazer. Portanto, tem aqui a possibilidade de inserir um título, inserir as instruções, portanto, o enunciado, dizer quantos pontos é que esta pergunta vale, por exemplo, 100, dizer a que equipa é que isto é que faz parte, por defeito, é a equipa onde já estamos, TIC 7º ano, para que alunos é que vai ficar disponível, data para conclusão, hora para conclusão e o canal em que esta tarefa irá ser publicada. Ela vai ficar aqui sempre nas tarefas, mas pode ser anunciada num canal específico, ok? No entanto, os canais, isto é uma pequena desvantagem do Teams, os canais diferentes não têm esta opção das tarefas, ok? Todas as tarefas estão no geral, portanto, sempre que os alunos quiserem ver as tarefas têm de ir lá. Apesar disso, elas podem ser publicitadas num determinado canal de comunicação. Ok? Então, estas são as opções da criação da tarefa aqui. Era só o professor guardar e estava pronto para ser utilizado pelo aluno. Então, agora vamos criar o mesmo tipo de trabalho aqui no Classroom para ver o que é que existe. Portanto, temos aqui a possibilidade de colocar um título, as instruções, colocar um anexo. Eu não referi no Teams, mas também tinha a possibilidade de adicionar um anexo. Portanto, isto é exatamente igual, as 3 primeiras coisas. Depois, aqui do lado direito, temos para que turmas é que isto vai ficar disponíveis, ok? Portanto, idêntico ao Teams. Se repararem, é exatamente igual ao Teams, só 99% das funcionalidades daqui pelo menos são iguais. Para que alunos é que é disponibilizado, quantos pontos é que vale, data e hora de conclusão, portanto, se pusermos, podemos pôr uma data e uma hora, em que tópico é que vai ficar disponível, porque aqui, uma coisa que eu não mostrei, em que tópico é que irá ficar disponível. Aqui rúbricas têm a ver com uma avaliação mais avançada que também está disponível no Teams, mas vamos ver isso mais à frente. E portanto, basicamente é isto. Depois, há a possibilidade de atribuir diretamente ou agendar para uma data mais tarde. E em relação à criação do trabalho, é só isto. É muito simples. E finalmente, vamos ver como é que isto é feito aqui no Moodle. Então no Moodle, nós vamos adicionar aqui um trabalho. Então quando adicionamos um trabalho, podemos colocar uma designação, o título, que na verdade é o único elemento obrigatório aqui, portanto é a única coisa que precisamos colocar. Vamos colocar uma descrição e um anexo, ok? Depois temos aqui umas datas. Agora, porque é que há aqui tantas datas? O Moodle agora aqui começa a ser muito mais completo, ok? Uma vez que permite definir datas desde quando é que o aluno pode começar a enviar,
até quando é que devem enviar e um prazo máximo limite que podemos definir. Ou seja, podemos definir um período inicial e um período a partir do qual não é permitido receber mais nada. E depois também temos aqui a possibilidade de colocar uma data para lembretes. Então estão a ver aqui, já começamos a ter mais opções. Depois aqui nos tipos de submissão, que tipo de submissão é que o aluno vai fazer. Se é um ficheiro, se são dois, neste caso, submissão de ficheiros, 20 ficheiros no máximo. Podemos dizer quantos é que o aluno pode enviar e que tipo de ficheiro é que é. Por exemplo, eu quero que o aluno me envie, pronto, tem que ser uma apresentação do Google Slides, só. Por exemplo, estão a ver? Nós conseguimos aqui ser muito específicos, sei lá, ou um PDF, que está para aí também alguns, certo? Então, eu posso especificar a esse nível, ok? Portanto, estas são mais algumas opções. Depois temos aqui algumas opções escondidas, extra, e é por isto que eu deixei isto para o fim, que é o grande problema do Moodle para muita gente. O grande problema do Moodle para muita gente é que tem opções a mais. Nós não somos obrigados a usá-las, mas elas estão lá, e algumas pessoas sentem-se incomodadas por terem mais margem de manobra para o que fazem. Vamos tentar perceber agora porquê. Então, eu vou expandir aquelas opções todas lá em baixo e vamos ver o que é que temos aqui. Portanto, disponibilidade de tipos de submissão que já vimos, tipo de feedback que nós queremos dar aos alunos, configurações da submissão, se o aluno tem um botãozinho específico para dizer o trabalho está acabado, se os alunos têm de aceitar uma declaração de submissão a dizer que aquilo é da autoria deles, por exemplo, podemos decidir ter isso. Configurações de envio em grupo, podemos ter grupos de trabalho em que basta um aluno enviar por todos, podemos definir isso aqui. Quem é que recebe notificações e em que situação? Em termos de avaliação, qual é a nota máxima, se a avaliação é simples, se a avaliação é avançada, em que categoria da pauta é que vai fazer parte, opções gerais do módulo, condições para poder aceder a esta atividade, condições para a atividade ser considerada como concluída, palavra-chave para pesquisar, definição de competências e, na verdade, ainda há mais algumas opções que podemos acrescentar aqui se forem necessárias. Portanto, o problema do Moodle acaba por ser a quantidade de opções a que os professores que estão a começar a usar têm acesso. No entanto, como eu disse, nós não somos obrigados a usar isto tudo. Se repararam, o único elemento obrigatório é a designação, o título. Tudo o resto, por defeito, já está preparado. Então, é um trabalho que não tem data limite, que podemos definir aqui facilmente, estava à vista. A nota por defeito vai de 0 a 100, podemos mudar se quisermos, normalmente nem queremos. Depois escrevemos aqui a descrição, colocamos os anexos se quisermos, basta arrastar para aqui, está feito. Então, apesar de existirem muitas opções, nós não somos obrigados a vê-las, ok? Elas por defeito até estão assim escondidas para ninguém se chatear. A partir do momento em que estamos à vontade com isto, podemos querer, agora eu quero mais. Então, como exemplo, se no Classroom ou no Teams vocês não quiserem que os alunos enviem um trabalho que já está avaliado, nós não conseguimos definir isso. O aluno pode enviar as vezes que quiser, até querer. Nós podemos ignorar, mas os alunos podem enviar o mesmo trabalho e podem apagar o que nos enviaram e enviar outra coisa qualquer e depois no final dizer mas o trabalho está bem e temos de ir lá comparar as datas da avaliação com a entrega. No caso do Moodle temos essa opção e temos, como viram, dezenas de outras opções para definir um trabalho. Então, estas são algumas das diferenças da criação do trabalho. Depois, nestas atividades em particular, neste trabalho ou tarefa, é possível adicionar uma forma mais útil de avaliação. Em vez de ser colocar a nota à mão diretamente, tipo 85, em que é possível em todos, que é a avaliação simples, também podemos definir uma grelha com critérios de avaliação. Aqui, para não perder muito tempo, temos aqui 3 exemplos semelhantes nas 3 plataformas, portanto, em que o professor define os critérios e define quais é que são os elementos de avaliação de cada critério. Neste caso, criar disciplina. Se a disciplina foi criada sim ou não, se os alunos estão inscritos sim ou não. Portanto, isto era um trabalho de avaliação para professores que estavam a aprender a trabalhar com o Moodle. Aqui no caso do Classroom chamam-se rúbricas e temos a mesma coisa. Temos aqui a possibilidade de ter um sim ou não assim, apesar de não ser aqui apresentado. Quando passamos com o rato por cima,
na plataforma aparece a opção. E aqui no Teams, chamam-se critérios de avaliação, também é possível criar uma grelha deste género. Aqui a diferença entre eles. O Moodle e o Classroom funcionam de uma forma muito parecida, ok? O Teams tem uma estratégia diferente. Enquanto que, por exemplo, no Moodle, eu posso ter um critério, criar disciplina, não e sim, e depois aqui o inscrever alunos. Podia ser uma coisa diferente, não e sim. Podia ser não, incompleto e sim. Portanto, em cada critério tinha elementos de avaliação diferentes. No caso dos critérios de avaliação do Teams, é uma grelha mais estática. Se o critério é não ou sim, tem que ser para todos, ou melhor, se o elemento de avaliação é não ou sim, portanto os vários critérios têm que ter essa hipótese apenas de não ou sim, ok? Não sei se foi muito perceptível, mas é assim que funciona. Passando à frente, aqui temos um exemplo de um teste. Aqui eu não vou mostrar aqui em direto, mostro aqui uma imagem mais estática. Portanto, aqui no caso do teste do Moodle, como eu já tive a oportunidade de dizer, temos a possibilidade de usar vários tipos de perguntas, muitos tipos de perguntas. Temos a possibilidade de adicionar mais tipos de perguntas, se for necessário, podemos instalá-las, e estão sempre a aparecer novos tipos de perguntas. Todas estas perguntas têm uma quantidade de opções muito grande, portanto podemos usá-las, mais uma vez, ou podemos não as usar, podemos definir muito bem os critérios de avaliação de cada pergunta. Também é possível, por exemplo, colocar um temporizador, um tempo limite, e por defeito todas estas funcionalidades estão incluídas na ferramenta base. No Classroom e no Teams eu posso falar das duas da mesma forma. Ambas usam a mesma estratégia, utilizam uma ferramenta que já existia, que eram os formulários do Google e os formulários da Microsoft, portanto os do Google são provavelmente mais conhecidos, e adaptaram essa ferramenta para funcionar como um teste online. Então, criaram uma alternativa ao formulário, que é exatamente igual, mas que podemos transformá-lo num questionário. A diferença do questionário é que em cada pergunta que adicionamos ao nosso formulário, vamos indicar qual é que é a resposta certa e qual é que é a cotação que essa pergunta tem. Ok? Então, no entanto, tanto no Classroom como no Teams têm o mesmo problema em relação a estes questionários. É que como nunca foram pensados para perguntas de um quiz online, então tem alguns pequenos problemas. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta de preencher espaços. Por exemplo, não existe esse tipo de pergunta de preencher espaços. Eu quero fazer uma pergunta de associação, em ligar uma coisa à outra. Ele tenta adaptar as ferramentas que já tinha, ou melhor, ele tenta usar as ferramentas que já tinha para fazer algo desse género. E às vezes não é possível. Por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta dessas, de preencher espaços, tenho 5 espaços para preencher. Tanto no Classroom como no Teams, eu tenho que criar 5 perguntas diferentes para o aluno escrever alguma coisa e antes dessas 5 perguntas um texto a dizer: preenche os seguintes espaços. O Carlos foi a espaço A, E depois em cada pergunta eu tenho que dizer, indica o que é o espaço A, indica o que é o espaço B. No caso do Moodle, temos tipos de perguntas que permitem ter isso logo em que o aluno preenche o espaço no sítio do espaço. Pronto, é apenas um pequeno exemplo. Às vezes em termos de classificação de respostas de escolha múltipla, por exemplo, em que o aluno pode escolher várias respostas corretas, em alguns casos do Classroom e do Teams, por exemplo, se o aluno não marca todas as respostas corretas, ele contabiliza, por exemplo, isto acontece no Teams, no Classroom não tenho a certeza absoluta, no Teams acontece. Portanto, se o aluno se esquece de uma, a cotação é 0. Portanto, ele não conta as que estão certas, porque a chave da resposta incluía todas. Mas no Classroom é capaz de acontecer. No Moodle, eu consigo definir a cotação para cada resposta. Esta vale 30%, esta vale 40%, esta vale 30%. As erratas desconta 25%, esta desconta 35%. Pronto, podia fazer algo do género. Então, aqui falando de ferramentas de comunicação. Portanto, dividindo isto em categorias: videoconferência, mensagens diretas privadas, mensagens públicas e chat em direto.
Eu tenho aqui a tabela, podem consultá-la, mas eu vou mostrar aqui também um pouquinho de cada um, mais ou menos, não vou mostrar um exemplo de cada, mas vou mostrar o que é que podemos ter. Então, começando aqui pelo Moodle, então em relação a ferramentas de videoconferência, não há nenhuma pré-definida, no entanto, mais uma vez, é possível instalar ferramentas de videoconferência, por exemplo, Big Blue Button, ou o próprio Zoom, existe um plugin do Zoom que podemos adicionar aqui, e os alunos entram no Zoom a partir da plataforma Moodle com os seus utilizadores. Portanto, existe essa integração em termos de videoconferência. Mensagens diretas privadas. O Moodle também tem um sistema que permite procurar pessoas da plataforma e enviar-lhes mensagens. Portanto, se eu procurar aqui aluno, eu posso enviar-lhe uma mensagem direta, portanto, uma mensagem instantânea. Em termos de discussão pública, temos o fórum. Os fóruns podem ser configurados de várias maneiras diferentes. Temos fóruns específicos para perguntas e respostas, fóruns em que os alunos estão livres de usar como quiserem, fóruns com mais limitações, mas essa é a forma pública de comunicação. Em termos do chat, portanto, como vimos, existe uma atividade que é a sala de chat, que pode ser usada para essa finalidade. No Classroom, em termos de videoconferência, temos uma integração com o Google Meet. A integração não é perfeita, ele simplesmente gera um link automático que os alunos podem usar, no entanto, é a ferramenta que é utilizada de videoconferência aqui no Classroom, é o Meet. Portanto, basta os alunos clicarem aqui e acedem à sala diretamente, com alguns problemas. Num vídeo, eu tenho outro vídeo em que eu analiso quais é que são as falhas que isto tem e como resolvê-las. Se precisarem, podem ver isso. Em termos de comunicação direta com o aluno, mensagens instantâneas, não há propriamente uma forma de o fazer, a não ser vir aqui às pessoas e dizer que eu quero enviar um e-mail a este aluno ou a estes alunos. Portanto, as mensagens diretas aqui funcionam mais por e-mail. Uma alternativa às mensagens diretas, eu tenho a possibilidade de, dentro de uma tarefa, vamos agora aqui abrir uma tarefa, por exemplo, dentro de uma tarefa, eu tenho há duas formas dos alunos comunicarem connosco. Temos aqui os comentários da turma, que é um comentário público, ok? É o equivalente ao fórum, certo? O fórum desta tarefa. E dentro de cada trabalho de cada aluno, os alunos podem também enviar-nos mensagens privadas dentro de cada tarefa. Então, existem comentários privados, mas funciona tarefa a tarefa. Outra forma de comunicar também aqui, pública, que é a utilização do stream. O stream funciona como um mural de uma rede social, em que os alunos podem partilhar algo e podem comentar o que os outros responderam. Obviamente que o professor pode definir se podem utilizar isto ou não. No meu caso, eu apenas permito que eles possam responder, não permito que eles possam criar. Depois, em termos de o equivalente a uma sala de chat em direto, existe algo, mas apenas dentro do Meet. Dentro do Meet existe uma sala de chat em direto, que normalmente traz mais problemas durante uma aula em direto para quem as faz do que não ter. Em relação ao Teams, é muito parecido com o Moodle. Se calhar eu vou dizer isto de uma forma diferente. Aqui as publicações é o equivalente ao stream, ao mural. É a mesma coisa. Os alunos podem partilhar algo, ou nós também, e podem responder uns aos outros. Em termos das tarefas, também é possível comentar e dar feedback aos alunos, mas aqui as ferramentas de comunicação do Teams vão mais para além disso. Temos aqui um separador das conversas dentro da ferramenta do Teams, mas fora das equipas, para comunicação dentro da instituição. Podemos criar grupos, podemos falar com alguém em particular, portanto, acaba por ser um WhatsApp interno da instituição. Pronto, funciona bem, pode-se falar por videoconferência. O próprio Teams, obviamente, que tem a sua ferramenta própria de videoconferência, que também está integrada. O professor pode marcar essas videoconferências no calendário, portanto, ou pode clicar em reunir agora
e automaticamente tem acesso à sala de videoconferência. Os alunos, por defeito, também o podem fazer uns com os outros, se eles assim o entenderem. Obviamente que além destas ferramentas de comunicação também é possível usar o e-mail, mas a diversidade de ferramentas que o Teams tem provavelmente até faz com que os alunos não precisem de usar assim tanto o e-mail para comunicar uns com os outros, uma vez que tem aqui excelentes ferramentas de comunicação. Bom, passando agora aqui ao registro de acessos dos alunos. Se nestas plataformas eu quiser saber quem é que fez o quê, a que horas e a que dia, em algumas destas plataformas eu também tenho essa possibilidade. Bom, aqui no Moodle o professor tem acesso a uma série de relatórios. Há mais relatórios que podem ser instalados, mais tipos de relatórios. Os relatórios até podem ser criados pela própria escola. Existem escolas que criaram os seus próprios relatórios usando a quantidade, usando toda a informação que o Moodle vai registando sobre os acessos. Por exemplo, vamos ver aqui o registro de atividade. Não vou mostrar todos os relatórios. Vou mostrar, por exemplo, eu quero ver o que é que foi feito na disciplina TIC 7º ano, por todos os alunos, todos os dias. Neste caso até vou dizer um aluno em particular, o aluno teste, ele deve ter feito alguma coisa, todos os dias. E ele vai mostrar tudo o que este aluno fez e em que dia. Por exemplo, no dia 7 de Abril, às 22h26, o aluno visualizou a disciplina. No dia, às 22h26, o aluno criou um tópico. Se eu clicar aqui, eu vou parar diretamente ao tópico que ele criou, portanto, consigo ver exatamente o que é que ele fez. Portanto, e aqui, publicou conteúdo, enviou trabalhos, viu trabalhos, portanto, viu as notas, portanto, tudo está aqui, neste relatório. Portanto, isto apresenta a data e a hora, quem fez, onde fez, o que fez, a descrição, se foi na internet, se foi através do browser, se foi através da app e até o endereço IP a partir do qual ele fez isto. Portanto, se quisermos às vezes distinguir se eles estiveram a fazer isto na escola ou fora da escola, também podemos ver isso. Ok, no caso do Classroom, aqui é um pouquinho mais limitado. Eu até deixei este diapositivo em branco na apresentação que fiz. Aqui eu vou mostrar exatamente a única coisa que podemos ver. Portanto, a única coisa que podemos ver é escolher um determinado aluno e conseguir ver o que é que ele fez, o que é que ele não fez, que data é que teve, se foi entregue com atraso ou não. Portanto, nós temos aqui um registro muito limitado do que ele fez. Se eu quiser saber se um aluno viu um determinado vídeo, eu não tenho forma de saber se ele o viu, ok? Portanto, não há hipótese. Além disto, o melhor que dá para fazer é, dentro de uma determinada tarefa, eu consigo ver o dia e a hora em que ele enviou cada submissão. Por exemplo, se ele fez uma vez e eu devolvi e ele enviou novamente, eu consigo ver as duas datas de entregas. E é só isto, não tenho acesso a mais nada. Em relação ao Teams, temos dois tipos de registros que podemos retirar dos alunos. Portanto, um dos registros é feito em relação às videoconferências. Então, se nós estivermos numa videoconferência e abrirmos aqui o separador das pessoas, nós temos aqui um botãozinho, isto nem sempre existiu, ok? Portanto, é possível que nunca tenham reparado nisto. Há aqui um link que diz transferir lista de participantes e para essa sessão, ok? Não podem fazer isto mais tarde, tem que fazer no final da sessão, por exemplo, tem de fazer isto. E ao fazerem isto, vocês descarregam um ficheiro deste género, portanto, em que diz a que hora é que cada aluno entrou e a que hora é que ele saiu. Por exemplo, o aluno teste entrou a esta hora e depois saiu um minuto depois voltou a entrar logo a seguir, deve ter sido uma falha de ligação, e depois saiu mais tarde, passado um minuto. O outro aluno entrou a esta hora e saiu a esta hora, portanto conseguimos ter acesso a isto. No caso do Google Meet, já agora falando um bocadinho ainda do Classroom, existe uma extensão que permite fazer isto. Eu pessoalmente não a vejo a funcionar muito bem, pelo menos pessoalmente comigo. Às vezes funciona bem, às vezes aquilo parece que faltam alguns registros. Este aqui funciona bem, ok? Vale a pena. No entanto, não se podem esquecer de carregar antes de saírem da sessão, porque se saírem e voltarem a entrar, salvo erro, a informação perde-se. Portanto, se eu fizer agora, ele à partida vai descarregar um ficheiro apenas com a minha própria entrada, apesar de ser a mesma sessão que eu já fiz com alunos, ele já vai ter apenas o registro da adesão do meu próprio utilizador.
Uma funcionalidade que eu não falei na minha apresentação original, porque é algo que não está logo disponível de imediato, é algo que se acrescenta, portanto são os insights. No entanto, acho que é justo referir que esta opção existe e não é muito difícil acrescentá-la. Se quiserem acrescentá-la, basta virem aqui este mais para adicionar um separador, procuram um separador chamado Insight, ok? É possível que ele também apareça logo nos primeiros e aí têm acesso a esta ferramenta que é muito útil. Não é tão completa como o do Moodle, mas apresenta a forma de uma forma mais interessante. Obviamente no Moodle existem relatórios deste género que podem ser descarregados e instalados, mas aqui logo do imediato isto é muito prático. Então temos aqui a possibilidade de ver por um período de 30 dias, 7 dias ou hoje, neste caso eu fiz apenas aqui um teste, em que tenho apenas um aluno, e eu consigo ver que o aluno esteve aqui presente entre as 10 e 45 e se calhar as 11 e 15, portanto não consigo ver muito bem, e consigo ver ali algumas das coisas que ele fez. Portanto, é simpático ele apresentar-me o que ele fez assim desta forma, no entanto, não consigo ver exatamente o que é que ele escreveu nas mensagens, por exemplo, tenho de ir mesmo à procura. Depois temos aqui uma série de opções rápidas. No caso do Moodle também tem várias opções, eu só mostrei um relatório, ele aqui tem os vários relatórios, aqui todos seguidinhos e fáceis de aceder. Por exemplo, aqui atividades de comunicação, 3 postagens, uma resposta, 2 reações, portanto, isto aqui é para todos os alunos, neste caso eu só tenho mesmo um aluno. Se puser aqui em tudo, neste caso, ele vai buscar outras coisas como notas médias do aluno, a quantidade de tarefas entregues no prazo, portanto, tem aqui algumas opções interessantes. Vale a pena acrescentarem já este separador. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isto. E verem os resultados dos vossos alunos, ok? Pronto, então isto aqui acaba por ser uma apresentação rápida de algumas funcionalidades que algumas ferramentas têm e outras não têm. Agora aqui como resumo, eu tenho aqui alguns pontos fortes e fracos em relação a algumas destas plataformas. Depois podem ver aqui com atenção, alguns deles eu já fui falando, eu vou aqui referir apenas aqueles que talvez não tivesse focado o suficiente. Portanto, no caso do Moodle, é um software livre, quer dizer que passa a ser propriedade da própria escola. Portanto, a plataforma Moodle pode ser fechada à instituição. Só os utilizadores que nós queremos é que acedem à nossa plataforma. Esta plataforma pode funcionar offline, ou seja, na verdade não precisamos de internet dentro da rede de uma escola, mesmo sem internet, se o servidor estiver fisicamente dentro da escola, os alunos podem utilizar a plataforma sem problemas de velocidade de internet, por exemplo. Nunca é demais referir as possibilidades de personalização da plataforma, ok? Isto fica a cargo do administrador e há muita coisa que pode ser feita. Mas, como já viram, diversidade de atividades, funcionalidades de acompanhamento do resultado dos alunos. Portanto, nós podemos colocar algo que mostra aos alunos o que é que, para eles verem facilmente como é que estão a desempenhar. Em termos de pauta de classificação, no Moodle é muito robusta, podemos fazer aquilo que quisermos, até podemos dispensar o Excel para calcular as notas finais dos alunos, podíamos até concentrar aquilo tudo lá, se o coordenador do departamento não nos pedisse para enviar na mesma ficheira de Excel preenchido. Portanto, tem formas de discussão mais organizada e permite a avaliação por pares, também como já foi referido. Em relação a pontos fracos, é muito importante referir isto. É necessário uma manutenção no servidor. É preciso ou dinheiro, ou pessoas e um servidor físico, certo? E isto é o motivo pelo qual muitas escolas não conseguem aguentar o Moodle. Por exemplo, as limitações do servidor é um ponto fraco, uma vez que o espaço e as limitações de tráfego estão dependentes da máquina física que nós usamos. Se a vossa escola tem uma máquina velha, um computador de há 20 anos atrás a funcionar como servidor, ele não ia aguentar a quantidade de alunos que apareceu agora na quarentena da vossa escola a aceder em simultâneo. Se contratar um serviço externo, é possível que aquilo não esteja preparado para 2000 utilizadores em simultâneo à mesma hora, como acontece nestas alturas da quarentena. Então, há algumas escolas que decidiram mudar
de Moodle para outra ferramenta, nesta altura da quarentena, provavelmente até fizeram bem porque o servidor podia não aguentar. Agora, escolas em que levam a plataforma Moodle mais a sério e dedicam alguns recursos a essa plataforma, aí já não deverão ter tido grandes problemas, uma vez que possivelmente resolveram o problema. Portanto, dificuldades de atualização, não é que seja difícil, é que há muitas escolas que continuam hoje com a mesma versão de há 10 anos atrás do Moodle, e nestes últimos 10 anos já mudou muita coisa. Provavelmente já apareceram nestes 10 anos mais umas 30 versões diferentes do Moodle depois daquela que têm, ok? Portanto, diferença entre plataformas pode dificultar a vida dos professores quando trocam de uma escola para outra. O aspecto pode ser muito diferente, a versão pode ser diferente. No entanto, um ponto forte que eu saltei ali sem querer, é possível criar uma cópia de segurança de uma disciplina. Eu posso estar na escola A, no final do ano eu crio uma cópia da disciplina, eu chego à escola B que também tem Moodle e eu reponho a disciplina lá. Pronto, sem os alunos, não é? Sem os trabalhos enviados, como se fosse uma disciplina nova, mas já com tudo preparadinho e tudo organizado. Então é possível fazer isso. Outro ponto fraco talvez seja a curva de aprendizagem. Mais funcionalidades significa mais aprendizagem, se bem que não somos obrigados a usar todas as funcionalidades, não é? Se queremos usar as mesmas funcionalidades que o Classroom ou o Teams apresentam, na verdade nós não precisamos de muito mais tempo para aprender a usar o Moodle do que aprendemos as outras, ok? A curva de aprendizagem que eu me refiro é para os extras, para tudo que há de mais no Moodle. Em relação ao Classroom, é muito parecido estes pontos fortes e os pontos fracos entre o Classroom e o Teams. Nisto são semelhantes. Portanto, há uma integração muito boa no ecossistema, neste caso Google, uma integração em particular com o Google Drive, uma curva de aprendizagem mais pequena, porque as funcionalidades também não são assim tantas. O armazenamento é virtualmente ilimitado, o Google trata do assunto. Se estivermos a falar do Google Suite de Educação, os utilizadores da instituição no seu Google Drive têm armazenamento ilimitado, e a administração é relativamente simples, uma vez que não há muito para fazer. Pontos fracos: limitações muito grandes na organização dos materiais, falta de formatação básica na criação de texto, por exemplo, para indicar as tarefas. Se eu quero pôr um enunciado de uma tarefa, eu nem sequer consigo colocar uma palavra a negrito, por exemplo. Limitações nas opções das atividades, portanto, há muita coisa que não conseguimos controlar. Os questionários têm muitas limitações, uma vez que não foram pensados de raiz para funcionarem como testes online. Há uma falta muito grande de relatórios de acesso dos alunos. A impossibilidade de usar uma turma noutra instituição, portanto, a nossa turma fica agarrada ao nosso utilizador. Nós mudamos de escola e damos um e-mail novo e a nossa turma ficou do outro lado. Há formas de conseguir transportar, que não é fácil, que implica ali uma interação entre nós, o administrador da escola A, o administrador da escola B, e às vezes é mesmo impossível, mas pronto. Em algumas situações pode ser possível, muito difícil, mas é possível. E estamos dependentes de uma empresa externa. Temos as contas dos nossos alunos naquela empresa, as contas dos professores naquela empresa. Possivelmente isso já iria acontecer mesmo sem utilização do Classroom, mas pronto, estamos a depositar todos os documentos, todos os trabalhos, todas as informações sobre a nossa instituição numa empresa externa, ok? Em relação até ao Teams, como eu disse, é muito parecido com o Classroom. Portanto, integração do sistema, integração do OneDrive, curva de aprendizagem. Uma vantagem diferente: o bloco de notas escolares é uma excelente ferramenta que muitos poucos professores utilizam. Tem várias ferramentas, boas ferramentas de comunicação já integradas na plataforma. Também permite a integração de ferramentas externas. Portanto, é possível integrar o Zoom dentro do Teams e usar o Zoom em vez de usar o Teams. Portanto, é possível, ok? O armazenamento também é limitado e a administração simples. Não é tão simples como no Classroom, porque aqui há mais coisas que podemos mudar. No entanto, quanto mais coisas podemos mudar, na verdade melhor é. Acaba por ser um equilíbrio entre ponto forte e fraco. Portanto, pontos fracos: limitação na organização de materiais, resolvida em parte com os blocos de notas escolares,
Limitações nas opções das atividades, questionários com limitações, impossibilidade de usar a equipa noutra instituição. Aqui, salvo erro, eu diria que é mesmo impossível tirar a nossa equipa para fora, penso eu. Foi uma ferramenta, como é mais focada no trabalho de equipa em empresas, descura algumas situações em relação à utilização elementar de um LMS para ensino e aprendizagem, ok? E também, mais uma vez, estamos dependentes de uma empresa externa. Bom, então, basicamente, neste tempo, que não foi assim tão curto, mas que não é o suficiente para falar das funcionalidades destas plataformas, portanto, mas isto acaba por ser um bom termo de comparação. É sempre bom conhecermos as várias plataformas. Se eu perguntar a alguém qual é a preferida, isto é como o Benfica, Sporting e Porto, qual é a melhor equipa e porquê? A explicação nunca é racional. A explicação normalmente é porque é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu estou habituado, é aquilo que eu uso mais, é aquilo que a minha escola tem. Então, essa pergunta às vezes é um bocadinho desnecessária, qual é o melhor. Agora, eu consigo-vos dizer qual é aquele que nos dá mais possibilidades. Claramente que é o Moodle. Agora, mas a plataforma X tem isto. Garantidamente que o Moodle também tem. Se não tem, pode ser criado. Portanto, porque o Moodle permite que qualquer pessoa consiga construir algo com base na informação que já lá está. Portanto, eu posso criar a minha própria atividade, eu posso criar o meu próprio módulo, eu posso criar o meu próprio tema, o aspecto da plataforma, como viram na minha escola, foi criado por nós. E então, acaba por ser uma plataforma bastante mais elástica e dinâmica. Agora, então e em relação à utilização posso usar o Moodle e o Teams? Claro, podemos usar, por exemplo, ter na nossa instituição o Microsoft 365 os utilizadores. Com esse login desse utilizador podemos aceder automaticamente ao Moodle e usar o Moodle para colocar todos os materiais e as atividades que tem mais coisas, não é? E usar a ferramenta do Teams mais para comunicação, videoconferência. Por exemplo, o próprio Moodle tem várias ferramentas, vários módulos que podem ser instalados para uma integração ainda maior com o Microsoft 365. Agora, faz sentido usar o Classroom e o Teams na mesma instituição? Não. Faz sentido usar o Classroom e o Moodle na mesma instituição? Provavelmente não. Okay? Com o Teams faz sentido porque tem ferramentas de comunicação. Agora, com as outras ferramentas do ecossistema Google faz todo o sentido. Temos o Moodle, por exemplo, e temos a videoconferência no Google Meet, por exemplo, e usamos o Google Drive e essas coisas. Agora, em termos de funcionalidades do Classroom e do Moodle, a escola tem que escolher se usa um ou outro. Se me perguntarem a mim qual é que é o melhor para vocês, o melhor para vocês é aquilo que a vossa escola adotar. Se a vossa escola adotar o Teams, não tentem nadar para fora do Teams. Usem-no, porque temos que aqui terem atenção em relação ao ponto de vista do aluno. Não é muito prático para um aluno usar com o professor A o Teams, com o professor B o Moodle, e com o professor C a aula digital, e com o professor D a escola virtual, e com o professor E enviar tudo por e-mail. Portanto, tem de haver uma organização dentro da escola para abraçarem uma destas plataformas. Escolas que têm uma sensibilidade maior em relação a isto, provavelmente poderão querer investir um pouco mais na plataforma Moodle. Escolas que não têm essa sensibilidade ou não têm dinheiro, provavelmente ficam melhor servidas com uma das outras ferramentas que não exige recursos à escola, ok? Portanto, de qualquer forma, a escolha é sempre não propriamente vossa, da vossa escola, ok? De qualquer forma, o Moodle, através do site moodlecloud.com, podemos criar uma plataforma só para nós e gratuita para uma turma. O Classroom pode ser usado por qualquer utilizador Gmail, portanto podemos fazer isso à revelia da escola, fora da escola, e depois temos é que meter os alunos lá dentro. O Teams aí é que já funciona só dentro da instituição. É limitado aí, e ainda bem, porque nunca devemos nadar fora do ecossistema da escola. Bom, então espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Até lá!
Antes de terminar este vídeo, gostaria de dar um agradecimento muito especial aos maiores patrocinadores do canal, a Lourdes Dantas e o Manuel Vieira, e também gostaria de agradecer a todos os restantes apoiantes do canal. Se gostam destes vídeos, apoiem também o canal. Obrigado.